102.9 Vale FM. Atualizando as informações referentes às chuvas do final de semana, conversamos ao vivo nesse momento com a coordenadora municipal de Defesa Civil em Tijucas, Sheila Dias. Ela vai nos atualizar a situação do trabalho, da Coordenadoria de Defesa Civil em relação à apreensão aí de possíveis cheias neste final de semana em relação ao volume de chuvas que caiu. Sheila, bom dia e obrigado por nos dar essa oportunidade, viu? Um prazer estar conversando com você. Bom dia, Sidney, bom dia aos ouvintes da Rádio Vale. Como é que foi o trabalho, Sheila, desde a sexta-feira, quando nós tivemos aí os alertas do volume de chuva que cairia nesse final de semana? Sidney, foi bastante trabalho, a gente teve uma demanda bem grande de atendimentos, principalmente das pessoas que moram em áreas mais próximas ao rio. E também em decorrência do grande volume de chuva que não dava vazão, a drenagem não conseguia dar conta, Nós tivemos aí, Tijucas foi o município que ficou em segundo lugar em quantidade de chuvas, chegou a quase 90 milímetros, 89,9 de chuva, então a gente teve bastante atendimento. O prefeito, na sexta-feira, nos reuniu, a Defesa Civil e mais algumas outras secretarias, para que a gente montasse uma força-tarefa, e nessa força-tarefa também estava a PM, o capitão da PM, e também o Corpo de Bombeiro Militar, o representante da Polícia Penal, e nesse grupo, então, a gente foi trocando informações e auxiliando a comunidade nas suas necessidades. Tivemos alguma ocorrência em que alguém precisou sair de casa ou casas invadidas pelas águas, Sheila? Sim, nós tivemos, em decorrência dos alagamentos, da enxurrada, do grande volume de chuva, algumas casas que a água invadiu, porque a drenagem não deu conta de dar vazão, então algumas famílias elas foram desalojadas, porém elas não foram para o abrigo, se mantiveram em casa de parentes ou vizinhos, porque logo após a chuva dava uma trégua, a drenagem já dava conta e a água ela recuava, então as pessoas preferiram ficar próximas às suas casas. Nós tivemos apenas uma pessoa abrigada, que era um morador de rua, que então foi abrigado no abrigo provisório organizado pela Secretaria de Assistência Social lá no Centro Social do município. Muito bem. Essas ocorrências onde as famílias tiveram que procurar as casas de parentes, em que a água acabou atingindo as casas, foram em quais bairros, Sheila? No bairro da Praça. Na Praça. Bairro da Praça, isso. Muito bem. Sheila, havia uma apreensão em relação ao volume do rio. O volume do rio chegou muito próximo de sair da sua calha, mas acabou não extravasando no final de semana, né? Exatamente. A gente estava bem preocupado porque ontem choveu durante o dia todo aqui em Tijucas e também nos municípios aí do Vale do Rio Tijucas. Então, o rio que estava baixando começou a subir novamente ontem, do meio da tarde para a noite, e só às 6 horas da manhã é que o rio começou a baixar. Só que ele chegou a 6,13 metros na régua automática que a gente tem em São João Batista. Uhum. E aqui em Tijucas, para a água do rio, ela invadir ali, para as pessoas entenderem, próximo ao dinossauro, quando chega na régua lá em São João Batista, próximo a 8 metros. Daí ela extravasa ali próximo ao dinossauro. Por isso, como o nível ficou em 6,13, ela extravasou então em locais mais baixos, pastos e terrenos que ficam em baixadas mais próximas ao rio. Sim, muito bem. Sheila, e como é que se tomou e o porquê que se tomou essa decisão da suspensão das aulas? A suspensão das aulas foi uma recomendação feita pela Defesa Civil ontem já de manhã, porque a gente percebeu, como eu te falei, que o rio Tijucas ainda estava subindo, e a gente sabe que tem um tempo para essas águas descerem de São João até Tijucas.
E a gente ficou preocupado que poderia ter obstrução de estradas, com dificuldade das crianças passarem, falta de segurança no transporte das crianças e também da chegada dos professores até as unidades escolares, sabe? Então a gente se baseou, na verdade, pelo cenário que estava se apresentando ontem. Então, por uma questão de segurança e de proteger mesmo, né, as crianças em caso de interrupção de ruas, buraco nas vias, transporte escolar e mesmo a segurança dos professores e trabalhadores das escolas, a gente recomendou que as aulas fossem suspensas hoje. Perfeito, uma medida de prevenção, né? É uma prevenção. A Defesa Civil, ela trabalha com prevenção. Claro, a gente não vê, a gente não pode prever o cenário do dia seguinte. Claro. A gente tem que ver o que está ocorrendo no momento. E se o rio não tivesse subido, a gente talvez não teria tomado essa medida ou dado essa recomendação ao prefeito. Mas o rio voltou a subir e a represa PCH Angelina começou a liberar novamente um nível acima do normal, né, que é 300 mil metros cúbicos por segundo, superou esses 300 mil metros cúbicos. Então, também começou a nos preocupar, né? E ontem, no final da noite, que voltou aos 300 metros cúbicos por segundo. Então, só durante a noite. Então, a gente já tinha tomado a decisão de suspender as aulas. Muito bem. Ô Sheila, e quais as medidas a partir de agora, né? Que as chuvas deram aí uma aliviada e segundo a previsão, pelo menos até quinta-feira, nós deveremos ter um período sem chuvas, né? Qual é o trabalho da Defesa Civil nesse momento? Então, a Defesa Civil, agora está trabalhando no planejamento da volta à normalidade da cidade. Nós podemos dizer que o município, em relação aos demais municípios, de alguns outros municípios de Santa Catarina, o município atravessou bem esse evento, né? Nós não tivemos episódio de maré alta, nem ressaca, então a água do rio escoou bem e foi o que nos proporcionou um quadro não tão devastador como teve aí em outras cidades do município. Mas agora é recuperar a cidade, a questão mesmo das vias, recuperação, muitos buracos na rua, né? E a Secretaria de Obras, então, vai estar fazendo esse trabalho. O SAMAI também teve danos nas suas estruturas de captação de água, também foi atingido. Então, hoje a Defesa Civil está nessa situação de apontar os principais problemas que ocorreram na cidade, junto às secretarias, mas que tiveram as pastas que foram mais atingidas, e, enfim, a dar suporte ainda a algumas famílias que tiveram que retirar os móveis, e a gente vai dar suporte para repor esses móveis de volta no local, e deixar a cidade de volta à normalidade. Maravilha. Bom trabalho, contem com os microfones da Vale FM para auxiliar no que for preciso, viu? Eu agradeço, Sidney, né, a preocupação também sua durante todo o evento aí com a cidade, e a gente se coloca sempre à disposição para poder informar a população. Muito obrigado, bom trabalho, Sheila. Obrigada também, bom trabalho.